Olá, você que está aqui com a gente na TV 61, estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia a você, bom dia a todas e todos. Bom dia. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar da pressão do governo Bolsonaro para aprovar a PEC dos precatórios. E o Hélio vai fazer essa análise situando, né, o contexto da reeleição de Bolsonaro. E, por falar nisso, ele precisa de um partido, né? Bolsonaro está sem partido já faz muito tempo e ele precisa escolher um partido para, para se candidatar, obviamente, e o Hélio também vai analisar isso e a perspectiva de uma campanha eleitoral violenta. A gente tem indícios aí de que eles podem radicalizar mais ainda, o grupo bolsonarista fascista pode radicalizar mais ainda. E no baú, o Hélio vai avançar para 2018, a eleição de Ibanez Rocha, dentro da série de memórias dele sobre as eleições no Distrito Federal. O Hélio, o governo vai jogar todas as suas fichas na PEC dos precatórios, porque ele precisa de recursos, né, para implantar o Auxílio Brasil. E a gente percebe aí que tem toda essa manobra, ela vem o que se, no passado, quase pouco recente, falou de pedalada fiscal, rompimento do teto de gastos, quer dizer, tudo que se critica, que se criticava aqui, até originou a deposição da presidente Dilma, essa chamada pedalada fiscal, está embutida, né, nessas manobras para conseguir recursos para garantir a eleição de Bolsonaro, porque, em suma, é basicamente isso, né? O Bolsonaro precisa recuperar sua popularidade e o Auxílio Brasil seria uma dessas formas. Não é isso, é? É isso e mais algumas coisas, Negrão. É isso aí, vamos É lá. isso, é isso sim. Bolsonaro precisa do chamado Auxílio Brasil, ele precisa aumentar a renda daquelas pessoas que hoje estão mais pobres, miseráveis, ele precisa disso. Mas, para fazer isso, ele precisa de dinheiro, ele precisa de recursos que não existem. Daí a PEC dos precatórios. Eles querem dar um calote nos precatórios, prolongar o pagamento dos precatórios, fugindo a uma lei anterior, e para que sobre um dinheiro que dê para usar nisso. Mas aí, Negrão, não é só a eleição do Bolsonaro, é também a eleição dos deputados do Centrão, dos deputados fiéis ao governo. Por quê? Porque eles poderiam tirar esse dinheiro das emendas parlamentares, daquele escândalo, que são as emendas de relator e as emendas secretas. Eles poderiam tirar esse dinheiro dali, mas se tirar esse dinheiro dali, eles podem prejudicar as próprias reeleições, porque sem emendas eles não terão o que apresentar nas suas bases e também não terão dinheiro para financiar suas campanhas, porque eles ganham percentual sobre essas emendas dos beneficiados. Os beneficiados devolvem para eles, são todos corruptos. Centrão, duvido você encontrar um deputado ou um senador do Centrão que não seja corrupto. Duvido. Estou esperando apresentar o nome. Então, é um jogo da reeleição. É o jogo da reeleição do Bolsonaro e deles. Então, a pressão hoje para aprovar a PEC dos precatórios ganhou contornos assim absurdos. Quer dizer, eles estão ameaçando o seguinte: olha, se você não aparecer para votar a favor da PEC, nós vamos cortar suas emendas. Falar em cortar emenda para deputado, Negrão, é um negócio muito sério, porque muitos deles vivem disso, né? Então, está uma pressão violenta do Arthur Lira, do governo, dos líderes do Centrão, para fazer com que essa PEC passe hoje. Mas eles precisam de um quórum muito elevado para garantir que essa PEC passe. Então, nós vamos ter que aguardar. Agora, esse recurso que viria da PEC dos precatórios, do rompimento do teto de gastos, eu já te falei, eu não sou a favor do teto de gastos, não. Acho que é preciso cortar gastos, é preciso segurar gastos, mas não em saúde, não em educação, não em ciência, não em segurança. Segurança eles não cortam, né? Então, haveria outros caminhos, mas esses caminhos feririam interesses de parlamentares e de empresas, porque você poderia cortar alguns subsídios dados
Há empresas de determinados setores, segmentos econômicos, que esse dinheiro não está servindo para nada, está servindo para beneficiar os empresários. Ah, mas dá emprego. Isso é papo furado. Ah, dá emprego. É sempre a desculpa. Ah, cometo uma irregularidade, mas eu estou dando emprego. Esses subsídios poderiam ser cortados, as emendas poderiam ser cortadas, né? Gastos excessivos do governo poderiam ser cortados, o orçamento da defesa poderia ser reduzido, está excessivo o orçamento da defesa, principalmente em comparação com saúde, educação, ciência e tecnologia. Então, quer dizer, tem como fazer. Eles não fazem por quê? Porque eles querem preservar os seus interesses. Empresários e parlamentares ligados a esses empresários, essa turma corrupta do Centrão, quer preservar seus interesses. Então, nós temos aí esse esforço concentrado para aprovar hoje a PEC dos precatórios, né? Agora, tudo a ver, né, com campanha eleitoral, tudo a ver com 2022. Bolsonaro não está preocupado. Bolsonaro não está preocupado com pobre nem com miserável. Bolsonaro não está nem aí, ele não tem empatia pelo ser humano. Ele não tem esse tipo de coisa. Ele tem empatia pelos filhos dele. Só, nem pelos aliados dele, nem pelos seguidores dele, ele tem empatia, não. Ele tem empatia pelos filhos dele, né? Ele não tem empatia pelas mulheres dele, ele tem pelos filhos dele, né? Ele não está preocupado, né? Tudo que ele vem fazendo, né, Hélio, vem fazendo para prejudicar as camadas mais pobres da população. Essa próprio Bolsa Família, né, que ele está praticamente destruindo o Bolsa Família. Se ele tivesse essa preocupação, desde o início ele teria mantido, ampliado os. Sim, porque é um programa bom, né, Negrão? Bolsa Família é um programa que precisa de ajustes, precisa ser melhorado, pode ser melhorado, mas é um programa bom. Negrão, você vê até no nome, auxílio. Ele dá assim como, sabe, uma esmola, é o Auxílio Brasil. Não é bolsa, não é renda mínima, é auxílio, né? Então, até no nome você vê a intenção dele, puramente eleitoreira. Ele temporário, né? Temporário, vai só até fim de 2022, né? Que aí acaba o governo dele, né? E o próximo governo que se vire. E o raciocínio do Bolsonaro é esse. E Bolsonaro vai perder a eleição, Negrão? Perdendo a eleição, a gente não pode antecipar com tanto tempo de antecedência, ele vai deixar bombas terríveis para o sucessor. O sucessor vai pegar uma situação terrível e com armadilhas montadas por ele, pelo Guedes, para o sucessor se dar mal. Ele vai fazer, não duvido, se ele não for condenado, se ele não perder os direitos políticos, que seria o mais correto, ele vai fazer o que Trump está tentando fazer, voltar na próxima. Ele perde e vai tentar com que o próximo governo seja um desastre total para que ele tenha condições de voltar na próxima. É exatamente a estratégia do Trump lá nos Estados Unidos. Exatamente. E para onde ele vai partidariamente falando, Hélio Dório? Tem aí as namoradas, como ele mesmo disse, se referindo a pelo menos 3 partidos. Qual é o destino partidário de Bolsonaro? Quem vai aceitá-lo? E é irônico, né, Negrão, que o Bolsonaro, que tanto fala de corrupção, tanto critica, diz que no governo dele não tem corrupção, atribui toda a corrupção do mundo ao PT, os partidos que ele está pensando em ir. O PL do Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, corrupto, já foi preso, já usou tornozeleira e continua liderando o partido ali com mão de ferro, um corrupto nato, Valdemar Costa Neto. E o partido cheio de corrupto, partido que roubou nos governos do PT, o PT fez aquelas alianças que a gente sabe, e entregava a área de transporte para o PL. E ali foi uma roubalheira monumental. Esses partidos, o PL, o PP, do Ciro Nogueira, que é a outra alternativa do Bolsonaro, e o PR, os republicanos da Igreja Universal, roubaram muito mais, foram muito mais beneficiados pela corrupção que realmente existiu nos governos de Lula e Dilma, foram muito mais beneficiados do que o PT. Exatamente. Olha as estatísticas, não estou falando no ar. Pega o número de processos, pega o número de acusados, pega o número de dinheiro desviado. Aqueles diretores da Petrobras que roubaram tudo não eram do PT, não. Eles não eram do PT, os diretores eram desses partidos.
eram do PP, principalmente. O PP é o partido que mais se envolveu com corrupção. É o partido do Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, o PL é o partido da Flávia Arruda, secretária lá de governo, né, o cargo dela, agora já até confundi. Secretária de governo. É, ministra lá também do Bolsonaro, e o Bolsonaro vai para um partido de corruptos. Ele que tanto fala contra a corrupção, ataca o PT. É o PP, Ciro Nogueira, é o Partido Republicano da Igreja Universal, do Marcos não sei o quê, e é o PL do Valdemar Costa Neto. Esses são os partidos que hoje estão meio que disputando o Bolsonaro, e Bolsonaro está ali para escolher. Ele falou, usou essa imagem, ele sempre gosta dessas imagens, né? Eu tenho 3 namoradas, mas só vou ficar com uma. Essas babaquices de Bolsonaro, né? Então, essa é a questão. Ele vai para um desses partidos, vai se aliar a esses partidos que são o centrão, corrupto, né? A gente vai, o PT, hoje mesmo um amigo mesmo falou, o Lula ladrão. O Lula foi o que menos roubou no governo, foi o que menos. Entendeu? Se roubou, foi o que menos teve. Olha aí a situação dele hoje, quer dizer, não tem nada. Quem roubou mesmo nesse governo foram esses partidos que estão no centrão e estão roubando hoje no governo Bolsonaro e que pretendem continuar roubando no próximo governo Bolsonaro, né? Então, corrupção houve em todos os governos do país, desde a proclamação da República, teve corrupção em todos os governos, todos, sem exceção. Pode ter variado isso. A diferença é que, ultimamente, ficou mais fácil descobrir. Há mais instrumentos para descobrir, e nós tivemos as manobras em torno da corrupção pela Lava Jato, que agora veio o Moro também, né, Negrão? Veio o Moro, se colocou candidato, mas muita gente levantando, incensando o Moro. Eu acho que, a não ser que todo esse campo da direita escolha o Moro como seu único candidato, não é o Moro que vai ter mais voto nesse campo, não. Porque essa questão da corrupção, primeiro, ele já, para grande parcela da população, já viu que ele era um enganador, que ele não estava combatendo a corrupção, ele estava executando um projeto político e, em muitos casos, inventando corrupção, inventando culpados, inventando réus, né? Orientando delações premiadas. Grande parte da população sabe disso. Grande parte não sabe, não tem essa informação. Mas a corrupção não vai ser um tema prioritário na campanha eleitoral de 22. Nós vamos ter economia e mesmo a pandemia, muitos pontos acima da corrupção. E na economia não há nada de bom à vista. O que há é mais carestia, mais inflação, juros mais altos, mais desemprego, mais subemprego, mais precarização do trabalho. Na área da pandemia, que está agora numa curva descendente, altamente descendente, não tem nada de bom também para mostrar. Nós temos 605 mil mortos. Então, não tem nada de bom para mostrar. Nós temos o relatório da CPI aí mostrando o que foi esse combate à pandemia. Corrupção é um tema de campanha? Mas não vai ser tema prioritário em 2022. Todos os pesquisadores estão dizendo isso. Hoje mesmo eu li um deles, aí do IPESP, né, dizendo isso. Então, não vejo grandes perspectivas com o Moro, não. A gente nunca sabe. Como eu sempre digo, nós estamos a 1 ano ainda da eleição e muita coisa pode acontecer até lá. Eu acho que ele está querendo se cacifar, talvez o projeto pessoal dele seja esse, né? Ou ele, como ele também ele é uma personalidade meio estranha, né? Doentia, sei lá, nos limites, né? Talvez uma psicopatia aí, não sei, né? Talvez ele vislumbre que ele seja um nome aí para... Mas não aguenta 15 minutos de debate, né? Não vai aguentar 15 minutos de debate. Imagina o Moro debatendo com o Lula. A vez que o Lula tentou debater com ele usou autoridade de juiz para calar o Lula, mas agora ele não vai ter essa autoridade para calar o Lula. Exatamente. Ele vai ter essa aí, enfim. Vai ser esmagado. O Moro não sabe falar, Negrão. O Moro não sabe falar, ele não sabe se expressar. Ele vai ter que fazer muito treinamento daqui para frente para aprender a falar, a se expressar, né? Vai ter que fazer fonoaudiologia para aprender a pronunciar as palavras corretamente, não errar as palavras. Então, assim, eu pessoalmente não acredito, posso estar enganado,
mas não acredito que o Moro seja o grande candidato da direita. Agora, Negrão, tem uma outra coisa sobre a eleição que eu acho que a gente não pode deixar passar. Tem um artigo do Hélio Gaspari, que mostra isso na Folha e no Globo, e nós tivemos, não sei se você leu isso, Negrão, o que fizeram com o aplicativo do iFood. Sim, eu acompanhei. Eles invadiram o aplicativo do iFood e mudaram o nome dos restaurantes. Agora, Negrão, tem vários absurdos, mas teve um que você vê o nível desses fascistas. Eles colocam Marielle Peneira, ironizando o metralhamento que ela levou quando foi assassinada. Né? Quer dizer, Marielle Peneira. Você vê por aí, Negrão, o nível desse pessoal, o nível de violência, o nível de falta de ética, de tudo, né? São subhumanos. Esses fascistas são subhumanos. São exatamente iguais àqueles que a gente vê nos filmes, os nazistas que a gente vê nos filmes, os fascistas que a gente vê no filme, os fascistas de Franco, os fascistas de Mussolini, os fascistas de Pinochet, são exatamente aquilo. Aqueles nazistas que dá vontade mesmo de você tatuar aqui, né, a faca. Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios. Né? São animais. Não dá para chamar de animal, porque o animal não é mal em si. É verdade. Né? Não é mal. O animal ataca para defender sua. Mas, de certa forma, também, né? De certa forma, esse povo, quando está acuado, né? Como eles podem estar acuados, porque não estão perdendo popularidade, né? A liderança deles está se derretendo. Então, esse povo também, como está acuado, é capaz de tudo. Né? Mas a maldade se libera, né? Eles estão liberando. Mas eu queria que você analisasse outra situação também, que é aquela própria entrevista que o Bolsonaro deu lá na Itália, dizendo, né, que Lula é financiado com narcotráfico e tal, e a Record já tinha dado essa matéria, e aí me vem na lembrança o que o ministro lá, que acabou aliviando para a chapa Bolsonaro Mourão, disse: olha, da agora para frente a gente não vai aceitar, mas está acontecendo. As fake news estão aí. Né? E essa pode ser uma grande fake news aí das eleições. Essa é uma delas, né? Mas vai vir mais fake news. Vai ser os novos kit gays e as novas mamadeiras de piroca estão sendo preparadas aí também. E se analisasse um pouco isso. E o tribunal, eu duvido muito que o tribunal consiga controlar isso, mas tomara que sim. Mas, Negrão, as fake news vêm aí. O Bolsonaro continua com as fake news dele, não se conteve, os filhos continuam. Agora, Negrão, eu acho que tem coisa mais grave. Eu estava falando do artigo do Hélio Gaspar. É a violência que esse pessoal vai fazer na campanha eleitoral. Você acha que quem dissemina fake news no nível que eles disseminam, quem defende a violência, quem defende o armamento das pessoas, apesar da gente estar vendo no que isso está dando em termos de assassinatos, de mortes, de brigas que se transformam em tiroteios, né? Que usa um negócio desse, Marielle Peneira. Né? Esse pessoal vai se comportar republicanamente na campanha eleitoral, Negrão? Eu não acredito. Eu não acredito. Como você disse, eles estão acuados. Na perspectiva da derrota, ficarão mais violentos ainda, na perspectiva da derrota. Então, nós vamos ter uma campanha eleitoral, acho que fake news é muito grave, tem que ser contida, mas eu acho que pior vai ser a violência dessas milícias bolsonaristas. E o Hélio Gaspari mostra o que aconteceu em Roma, quando a turma lá agrediu jornalistas que estavam fazendo perguntas para o presidente, eles não estavam gritando slogans, eles não estavam atacando o presidente, eles estavam fazendo perguntas, que é o trabalho do jornalismo, para o presidente da República. Ele pode responder ou não, mas não pode mandar agredir. Que os seus capangas, seus milicianos, sejam brasileiros ou italianos, né, agridam o jornalista. Então, isso aí dá um trailer, né, essa violência bolsonarista, dá um trailer do que vai ser a campanha eleitoral se medidas não forem tomadas. E aí a gente volta àquela velha história das polícias militares. As polícias militares vão reprimir essa violência igualmente, equanimamente,
ou vão proteger os milicianos bolsonaristas, como, por exemplo, em São Paulo já fazem abertamente, em alguns outros lugares também já fazem abertamente. Aqui em Brasília nós não tivemos nenhum exemplo disso até agora, que eu saiba, que eu saiba. Mas eles vão, como é que vai se comportar a polícia militar? Então, Negrão, acho que é uma perspectiva que não é boa, não, para essa campanha eleitoral, diante desses fatos que nós estamos vendo. Né? Não estamos inventando, nós estamos vendo as coisas acontecerem. Né? E eu sempre lembro o seguinte: se Bolsonaro tivesse sido cassado depois de ter feito aquele voto pelo impeachment da Dilma, elogiando o torturador Brilhante Ustra e chamando de carrasco de quem a Dilma tinha muito medo, se ele tivesse sido cassado ali, nós não estávamos na tragédia que nós estamos hoje. Ele cometeu flagrantemente um crime ali e ficou por isso mesmo, ninguém fez nada. Passaram o pano. Passou pano e vai, né? Vamos para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, a gente avança aí para 2018. Ele vai falar da eleição de Ibanez. Onde é que você estava em 2018, Hélio? Conta para gente. Eu não estava na campanha, não, porque, veja só, eu contei no último programa que eu tinha feito 2 reuniões com a equipe do Rodrigo Hollenberg, né, para a gente pensar uma alternativa para os 2 últimos anos de governo, do qual eu não estaria participando, por uma opção minha, porque ele tinha me convidado para voltar para o governo, mas nada daquilo foi cumprido, nada foi feito. E antes de um rompimento que aconteceu, o secretário de comunicação, o Fona, me disse: olha, o Rodrigo está contando com você na campanha. Eu falei: então, olha, você já pode dizer para ele que eu não estarei na campanha. Eu não vou fazer campanha para ele. Eu poderia fazer campanha para ele se ele tivesse, isso já mais na frente, tá? Se ele tivesse se preocupado em me ouvir, né? Ouvir o que eu tinha a dizer, executar. Eu não estou dizendo que tudo que eu falo está certo, tem que ser executado, mas pelo menos dar uma satisfação na execução daquilo que eu planejei e tal. Não vou participar da campanha. Aí depois eu falei: pô, acho que eu fiz bobagem. A gente nunca sabe como o recado vai chegar, né? Você nunca sabe. É isso. Aí eu falei: é melhor eu falar diretamente, porque eu não sei como é que esse recado vai chegar lá e qual vai ser a reação do dele. O recado pode chegar torto, o recado pode chegar deturpado, né? E eu tinha razão. Aí eu fui falar com o Rodrigo. Falei: olha, quero te dizer que eu não vou estar na campanha. Ah, tá, não vou estar. Agora também. Aí eu falei com ele. Também eu te digo o seguinte: eu não vou estar na campanha de ninguém. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em 1998, quando Cristóvão foi candidato à reeleição. Como eu tinha trabalhado na campanha que elegeu Cristóvão, eu não iria trabalhar contra o Cristóvão. E olha que com o Cristóvão eu estava rompido. Estava rompido, relações rompidas. Com o Rodrigo não estava. Então, eu não vou trabalhar para ninguém nessa campanha. Não vou trabalhar. Se eu trabalhar para alguém, não tem interesse, pode ser para um candidato ao Senado, alguma coisa assim, mas não vou trabalhar, não quero trabalhar nessa campanha. E ficamos nisso, ficou combinado isso. Aí, Negrão, coincidentemente, eu fui convidado pela Lília Tarran para escrever artigos sobre a eleição. É verdade. Foi muito bom para o Metrópolis. Né? Então, eu fiquei de julho até dezembro acompanhando as eleições de fora. Então, não é que eu não participei. Em 98, eu trabalhava no Correio, mas na editoria internacional. Então, eu estava bem distante da eleição. Mas não. Agora eu estava diariamente escrevendo um artigo sobre a eleição. E foi muito bom, porque eu acompanhava, via as pesquisas, conversava com os candidatos, conversei com praticamente, acho que eu conversei com todos os candidatos que eu me lembro, eu conversei, mesmo aqueles que eu não conversava mais longamente, eu encontrava no dia dos debates, né? Eu ia lá acompanhar os debates, então eu encontrava, conversei com o general Paulo Chagas, conversei com o Fraga. O Fraga, digo passar, o Fraga é aquele truculento no parlamento, né, Negrão? Mas você sabe que na relação pessoal ele é uma pessoa muito cordial, conversa bem. Ele é truculento
naquela coisa do Panem, aquela coragem. Mas ele, na relação pessoal, eu conversei muito com o Rogério Rosso, Eliana Pedrosa, estive na casa até da Eliana Pedrosa. Então, foi um momento assim que eu estive fora do processo. Eu não tinha um candidato, ou meu candidato, eu não tinha um candidato, e pude acompanhar. E aí, Negrão, olha, quando começou a campanha, né, que saiu a primeira pesquisa, eu falei lá no Metrópolis, eu falei, olha, vamos ficar de olho no Ibanez. E teve gente que falou, não, a campanha é muito curta, não vai dar tempo do Ibanez crescer. Naquela época, Eliana Pedrosa era a favorita. Então, mas você viu o que aconteceu, né? Aquela eleição, Negrão, era a eleição do outsider. Era a eleição de quem vinha fora da política. Inclusive, Negrão, agora acho que talvez você saiba disso. Até eu me cogitei ser candidato. Momento outsider. E aí houve um movimento na rede pelo lançamento de uma candidatura própria. Dentro do princípio de que a rede, para crescer, eu não era afiliado à rede, mas vários integrantes da rede mais jovens e que se opunham ao predomínio que o Chico Leite tinha sobre a rede. O Chico Leite dominava a rede como coronel nordestino. Ele montou o aparato dele com a turma do gabinete dele, que era remunerada pelo gabinete, dominava a rede, e era a vontade dele que prevalecia. E o Chico Leite queria ser candidato ao Senado na chapa do Joy-Vale. Você lembra disso? Joy-Vale do PDT. Então, se Joy-Vale governador, não sei quem seria o vice-governador, e o Chico Leite para o Senado. E você vai lembrar que esses dois partidos tinham rompido com o Hollenberg. Perto da eleição, eles tinham rompido com o governo Hollenberg. Então, eles não eram aliados do Hollenberg. Aí o Joy-Vale desiste de ser candidato a governador, já lançado pelo PDT, porque ele falou assim, não, eu quero ser senador do Frejá. Naquela época, o candidato da direita seria o Frejá ainda, né? Era o Frejá. Ninguém entendeu. Como é que o cara quer ser candidato a governador do PDT, de repente ele não quer mais, quer ser senador do Frejá, da direita, do candidato da direita, apoiado pelo Arruda, pela turma do Horrorizistas. O que passa na cabeça do cara desse? Eu sei o que passa, oportunismo. Queria emprego, queria que o Frejá, ele achava que o Frejá ia ganhar a eleição e queria garantir os empregos para a turma dele, para a turma do PDT. E tinha gente no PDT que queria os empregos e passou a apoiar essa postura absurda do Joy-Vale, assim, totalmente fora dos quadros. Tanto é que ele nunca explicou isso, ele nunca explicou publicamente por que essa opção. Porque se ele for ser verdadeiro, ele vai falar, porque eu queria, Frejá ia ganhar e eu queria o meu quinhão no governo, meus empregos, os empregos para a minha turma, lá na Secretaria de Agricultura, não sei aonde, queria arranjar emprego lá para a turma do PDT que vive pendurada no governo, pendurou no governo Hollenberg, depois queria... Está pendurada hoje no governo Ibanez. E aí o Chico Leite ficou sem alternativa. E eu tentava convencer o Chico Leite que a rede deveria ter um candidato a governador, que poderia ser, inclusive, ele. Porque era um momento favorável aqui. Não é que Chico Leite fosse um outsider, mas Chico Leite era uma pessoa respeitada. Né? Uma pessoa, você não sabe a corrupção do Chico Leite, não tinha nada disso. E eu dizia, olha, e esse pessoal mais jovem da rede achava que eu poderia ser esse candidato. Só que a coisa não andava porque Chico Leite brecou. Então, eu acabei... Aí, Negrão, eu fui chamado para ir para o PDT, para ser o candidato do PDT no lugar do Joy-Vale, por um pessoal que não queria deixar de ter candidato próprio. E o Joy-Vale já tinha decidido, mas foi fria, porque dentro do PDT também, quem manda é o Lupe. O que o Lupe resolve, ninguém discute. Não tem democracia de reúne executiva para decidir. Não. A executiva pode até decidir, mas se o Lupe chegar e falar que é o contrário, a executiva, num instante, muda de opinião. E o PDT... Muda ou substitui, né? Vai lá... E o PDT não queria ter candidatura própria, a verdade era essa. Eles, até o momento que o Frejá desistiu de ser candidato, você lembra disso? O Frejá, em determinado momento, falou, não quero mais ser candidato. O Frejá estava tão pressionado a já fazer o loteamento do governo dele, em função do dinheiro que os interessados iriam ganhar, que ele desistiu da candidatura. E aí, o Joy-Vale ficou sem pai e sem mãe, abriu mão da candidatura ao governo e não seria mais o senador do Frejá. Como não seria? A turma do Frejá não ia aceitar o Joy-Vale, a verdade é essa.
Eles não iam aceitar o João Vale. E aí, o que aconteceu com o PDT e a Rede? Eles voltaram para o Hollenberg. Eles voltaram para o Hollenberg. Eles que tinham rompido com o governo Hollenberg, oportunisticamente, voltaram para o Hollenberg. E aí o Chico Leite se deu mal. O João Vale já não seria candidato a nada mesmo, e o Chico Leite se deu mal. Então, quando gorou essa ideia de eu ser candidato, meio maluco, né? Eu seria um candidato, talvez, que marcasse posição, não era político, poderia me beneficiar, mas, obviamente, não teria o dinheiro que Ibanez teve. Né? Ibanez jogou muito dinheiro na eleição, usou bem o tempo de televisão dele, soube fazer uma campanha correta do ponto de vista dele e disparou, superou. A Helena Pedrosa fez uma péssima campanha, desorganizada, sem rumo, ela era a favorita. O Rogério Rosso foi um candidato que cresceu no final, mas ele demorou para se ligar mais às igrejas evangélicas e apoiar o Bolsonaro, que aquele era o ano do Bolsonaro, né, Negro? E o Rogério manifestou apoio ao Bolsonaro muito perto já da eleição, que foi no dia 7 de outubro. Ele cresceu bastante. Tanto é que você pegar o primeiro turno, você teve o Ibanez com 42%, que é um nível muito alto para o primeiro turno. Em segundo lugar, o Rodrigo com 14%. Então, você vê um governador no cargo que só tem 14% dos votos. Eu, se tivesse sido ouvido, teria dito para o Rodrigo não ser candidato. Sinceramente, teria dito isso. Eu sabia que o resultado dele ia ser pífio, que a gente via as pesquisas. Era melhor ele não ter sido candidato. Bom, mas ele quis ser candidato, passou por esse vexame de ter 14% dos votos no primeiro turno. O Rosso veio logo atrás, com 11% dos votos. A diferença entre os dois foi 40 mil votos. Quase que o Rosso supera o Rodrigo e vai para o segundo turno contra o Ibanez. Depois você teve o general Paulo Chagas, lembra dele? Que também era um outsider. Também era. Um general de direita, bolsonarista, também cresceu com o Bolsonaro, chegou a 7, alguma coisa por cento. A Helena Pedrosa, que saiu na frente, acabou a eleição com 7%. Aí veio o Fraga, depois do Fraga ainda veio a Fátima do PSOL, depois da Fátima veio o Alexandre Guerra, que era outra novidade na eleição, mas Alexandre Guerra teve 4% dos votos. Depois você teve o candidato do PT, o Miragaia, Júlio Miragaia. Foi a maior derrota que o PT já teve aqui em Brasília. Né? Foi a maior derrota que ele já teve. Quer dizer, o Miragaia ficou lá no final da lista. E para o Senado, Negrão, no primeiro turno, você teve aquela surpresa da Leila, que foi lançada já com a campanha começando. Rodrigo lançou a Leila, imaginando a Leila ajudando ele a puxar voto, e a Leila acabou se elegendo com quase 18% dos votos, seguida do Isalci com 15%. E, com isso, eles derrotaram o Cristóvão Buarque, que já era senador e que teve 12%. O Chico Leite, né, ficou lá atrás, com 7,5%. Ele achou que, sendo candidato ao Senado na chapa do Rodrigo, ele se daria bem. Ele errou totalmente. Hoje ele agora é um dos capa preta do Regufe agora. Chico Leite e Joivale são dois capa preta do Regufe agora. Ficam por trás do Regufe ali incentivando ele, e Joivale já se ofereceu para ser o vice dele. Agora, tem que ver, o Regufe está num partido que vai apoiar o Moro, e o Joivale é um partido do Ciro. Tem que ver se ou o Regufe muda de partido ou essa aliança vai ficar mais complicada. Mas o Regufe pode mudar ainda de partido, ele pode sair do Podemos, porque pelo Podemos fica mais difícil para ele. Né? Então, legal, aí foi para o segundo turno, eu teria feito diferente. O Rodrigo já foi para o segundo turno derrotado. Eu dizia para ele, olha, você já perdeu a eleição. Ele falou, não. Eu não vou nem citar o nome, o que fazia pesquisa, me disse que eu ainda tenho uma chance aqui. Eu falei, não tem, Rodrigo, não tem como. O cara teve 42% dos votos, você teve 14%. Como é que você vai, no segundo turno, superar? Você não tem aliança para isso, você não tem. A direita toda vai convergir para ele, os candidatos. O Fraga vai convergir para ele, a Eliana Pedrosa vai convergir para ele, o Rosso vai convergir para ele. Por quê? Porque ele é uma perspectiva de poder
que é só oferecer agora, olha, vocês vão estar todos no meu governo, e vai tudo para ele, você não oferece perspectiva de poder. Era óbvio, né, Negro? Eu estou falando óbvio aqui para qualquer um. Mas o Rodrigo não entendia isso. Então, ele foi para o segundo turno ainda com uma estratégia de vencer a eleição. Quando a estratégia dele tinha que ser de marcar uma posição, fazer uma defesa do governo e se colocar para o futuro. E ele chegou ao cúmulo, né, um candidato do PSB, com uma tradição à esquerda, de não se manifestar se apoiava Dilma ou Bolsonaro. Desculpa, Haddad ou Bolsonaro. Exatamente. Ele se omitiu em relação a isso, com medo do voto bolsonarista, que o Bolsonaro, no primeiro turno, já tinha estourado aqui em Brasília. O resultado no segundo turno foi Bolsonaro com 70% e Haddad com 30%. Mas o Rodrigo, como ele achava que ainda poderia ganhar a eleição, ele não quis se posicionar contra o Bolsonaro. E, com isso, ele se queimou mais ainda na esquerda. E ele não tinha nem antecedentes para justificar, porque na eleição anterior ele tinha apoiado o Aécio contra a Dilma. Então, não podia nem dizer, olha, não, eu acho melhor não posicionar o governador do Distrito Federal, tem que ter boa relação com o presidente. É um discurso meio hipócrita, mas que existe, né? O governador tem que ter uma boa relação com o presidente da República, seja lá quem for. Tá? Ele não podia nem falar isso, porque na eleição de 2014 ele manifestou claramente apoio ao Aécio contra a Dilma. Ele nem se posicionou em relação ao Bolsonaro. Então, você vê o grau de erro estratégico que ele cometeu, o nível do erro estratégico que ele cometeu, acreditando. É tão absurdo que, saindo com 14% do segundo turno, ele poderia superar um candidato que estava na crista da onda, né, cheio de dinheiro para gastar na campanha, saindo bem nos debates, com 42% dos votos. Resultado, você sabe o resultado, né? O segundo turno, o Ibanez destruiu também com 70-30%. 70% a 30%. E o Rodrigo levou né? derrota. Olha, enquanto você mencionava lá a sua coluna na Metrópolis, era ponto de vista, né? Você sabe que eu não lembro o nome, Negro? Ponto de vista. Eu estava pesquisando aqui, porque você menciona lá atrás que uma das primeiras pesquisas o Ibanez você já indicava que ele teria chances, mas eu estava aqui enquanto você falava lá naquele momento, eu estava pesquisando a sua coluna e eu achei uma coisa interessante, vou compartilhar aqui. A gente tem pouco tempo, mas eu queria que você analisasse rapidinho, apesar de que você não quer falar sobre eleição Não, eu posso falar. Tá, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, eu queria que você desse uma olhada nessa informação. Está conseguindo ver aí? Por enquanto, não. Não? É só assim, que você iniciou. Agora sim. Então, aqui, coluna ponto de vista da Dolly, Ibanez acerta em anunciar que, se eleito, não tentará a reeleição. Ele parece que mudou de ideia, né? Quantas ideias o Ibanez mudou, Negrão? Ibanez falou que ia fechar o Instituto Hospital de Base, pelo contrário, ele ampliou. Ibanez falou que não ia privatizar nenhuma empresa pública, já privatizou a SEB. Ibanez falou que não teria corruptos no seu governo, está cheio de corrupto no governo dele, desde o início. Quantas coisas o Ibanez falou que ia fazer e não fez? Ibanez é o estelionatário eleitoral assim, padrão. Quando foi estudar as eleições desse período, você pega assim, qual é o modelo de estelionatário eleitoral? Ibanez Rocha, não tem dúvida. Você vê, desculpa, qual é a data disso aí, Negrão? Que eu nem lembrava. Acho que foi logo em seguida, 28 de outubro de 2018. A eleição foi 27, né? O segundo turno foi 28. 28, então foi justamente no segundo turno. Segundo Foi logo turno depois da eleição. Ele deu a declaração, sua coluna saiu às 18h15. Eu conversei várias vezes com o Ibanez, mas assim, quando ele ia dar entrevista no Metrópolis, ou quando nos debates, mas também eu já contei aqui, eu estive na casa dele, perto da eleição, para conversar com ele, sempre com sentido jornalístico, sabe? Assim, com sentido mesmo de pegar informação e tal. Eu via que o Ibanez, a primeira pesquisa ele não foi bem, não, Negrão, mas é porque eu via nele o perfil
do outsider que poderia ganhar a eleição, entendeu? Eu conhecia o Ibanez, então eu sabia que ele iria sair razoavelmente bem, não sabia que ele ia mentir tanto, mas sabia que ele ia sair razoavelmente bem e que tinha dinheiro para gastar na campanha. E o dinheiro na campanha acaba sendo importante. Você viu que foi a eleição que elegeu o Witzel no Rio, elegeu o Zema em Minas, elegeu o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, pessoas que não tinham um compromisso assim, né, com a política. Não foi eleição realmente uma eleição dos outsiders, como Ibanez era. E eu dizia que outsider em Brasília a gente tinha três só. Era o Ibanez, o general Paulo Chagas e o Alexandre Guerra do Novo. Esses três eram coisa inteiramente nova e que cumpria aquele perfil do outsider. Você pode dizer, a Fátima do PSOL também, verdade. Eu estava esquecendo. E a Fátima do PSOL, que é uma professora universitária. Tal. O resto estava na política há muito tempo, estava envolvido na política. Então, o momento era favorável ao Ibanez. E o Ibanez mentiu para burro, prometeu o que não fez, vendeu uma imagem que não é a dele real, né? E ganhou a eleição com base no dinheiro. O pessoal contava, Negrão, o pessoal chegava e falava assim, candidato a deputado, olha, eu tive Santa Maria do meu marido. Tinha lá um pessoal da Helena Pedrosa, tinha um pessoal do Rogério Rosso, tinha um pessoal do Fraga, não tinha ninguém do Ibanez. Na semana seguinte eu voltei, só tinha pessoal do Ibanez. Não tinha mais Rogério Rosso, não tinha Fraga, não tinha. O que acontecia, Negrão? O Ibanez ia lá com dinheiro e comprava os cabos eleitorais dos outros, para ficar na rua, distribuindo material, fazendo bandeiraço. Tal. Era assim que foi. Ele foi comprando deputado de outros candidatos que passaram a apoiá-lo. E eleição, infelizmente, no Brasil, eu sempre repito, é um dos piores sistemas eleitorais que eu conheço. Eu conheço poucos, mas dos que eu conheço é o pior, disparado. Permite esse tipo de coisa, né? Permite esse tipo de uso do dinheiro. Exatamente. E assim terminamos mais um bate-papo com o Hélio Dório de hoje. A gente vai voltar na sexta-feira. Mais informações. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos assistiu. Agradeço, Miguel. E até lá. Não esqueça aí, se inscreva, compartilha, tá joia, essas coisas aí que a gente precisa para impulsionar aqui o nosso canal e o nosso programa. Um abraço para vocês. Até lá.